fim da linha para o Thales Magno. Ele não permanece no Corinthians em 2026. Eu tô bancando isso aí para vocês, porque no Corinthians é uma loucura, né, velho? Até o Thales Magno a gente tem que ficar na dúvida se eles não vão renovar ou se vai aparecer mais um ano no Corinthians, tá? Então acabou a festa, a banca dos cariocas vai diminuir, né? E o rolê dos cariocas vai ter desfalque. Então o Thales, ele não vai, né, estar no Corinthians em 2026. Foi fim da linha para ele. A gota d'água foi o jogo contra o Flamengo. Ele entrou muito mal no jogo, todo atrapalhado. Não conseguia nem parar de pé. Ele tropeçou na bola lá, né? Vocês viram, né? Ele provocou críticas de pessoas que tinham maior paciência com ele. No jogo contra o Internacional de Porto Alegre, ele não entra no jogo, né? Joga o Vitinho, entra o Romero, entra tudo, mas ele não entra. Então, por quê? Porque não tem condição. Então me falaram que aquele lance lá, me citaram o lance, que ele cai no chão, né? Ele cai sozinho. Enfim, o Corinthians não pode mais ter um jogador desse, o Corinthians paga caro por ele. O salário dele é caro, o empréstimo dele é caro. Eu acho que o Corinthians vai ficar devendo ele também. Do jeito que as coisas caminham. A compra dele não é cara, é utopia fora da realidade. Os caras querendo 15 milhões para um jogador, meia boca. Eu falava para vocês aqui, eu discuti com muito corintiano aqui, velho. O tempo é rei. Eu falava, não vale 7, não vale 5. E tinha gente que brigava comigo, velho. Quem lembra dessa época aí? Alguém tem que lembrar disso. Eu brigava com os caras aqui, vocês querem Thales Magno. Na época ele fazia gol. Eu falei, vocês são loucos. Não vale 7, não vale metade, não vale 5. Tá aí a prova. Né? Então o Thales não fica no Corinthians, a não ser que mude tudo lá. Mude o treinador, mude o presidente, mude tudo, porque no Corinthians tudo muda a todo momento, a partir de janeiro. Mas se continuar do jeito que tá aí, essa diretoria e essa comissão técnica, eu garanto que ele não fica. Mas nem o Fabinho Soldado, a sua bondade, vai conseguir segurar. Chega, né? O Samuel falou, mas isso é legal, reconhecer. O Samuel falou, eu era um deles, infelizmente. Entendeu? Verdade, você disse. Enfim, o Romero, o Maicon e o Anchileri também terminam, né, os seus contratos com o Corinthians, né? Encerram os seus contratos com o Corinthians. Tanto o Romero, o Anchileri, Maicon e Thales. O Maicon é melhor esperar. Não dá para dizer a mesma coisa do Maicon. O Romero, eu acho que não fica. Eu acho que o Corinthians só está fazendo uma boa política com o Romero. Eu já ouvi de gente no Corinthians influente falando não fica. Não fica. Eu só não vou cravar fim da linha para o Romero, mas é que o Romero, às vezes, ele pode ressurgir, né? E, enfim, marcar gol de título, marcar gols no final. É que no Corinthians, né, velho? É tão triste isso. O Daverson faz o gol do título da Libertadores no Palmeiras, contra o Flamengo. O Palmeiras não renova com ele quando termina o contrato dele. Se é no Corinthians, meu irmão, é estátua e 18 anos de contrato. Aqui, eu sei lá, aqui, 18 anos. 35 anos. Quando você terminar de pagar a sua casa, você encerra aqui. Porque assim, o Romero já tinha que estar sido já fim da linha também. Ah, mas o Romero fez o gol do título da Copa do Brasil. Obrigado, fim da linha, acabou. Entrou no finalzinho, o jogo empatado, a bola pingou na pequena área, ele foi lá, é caixa, Corinthians campeão da Copa do Brasil. Em cima de quem? Quem passou do outro lado mesmo? O Fluminense caiu, né? Passou o Vasco, agora não lembro quem passou do outro lado, mas... Enfim, o Botafogo caiu, né? Fluminense e Vasco, né? Enfim, gol, comemora e tchau, filho. E tchau. Só que no Corinthians tá arriscado se o cara marcar um gol desse. Ah, meu amigo, vocês já sabem como que é o Corinthians, né? Vasco e Fluminense, não é isso? E tá na hora de olharmos para frente. O Anchileri tá pedindo alto, hein? Para renovar. Será que ele quer ir pro Inter? Em relação a Anchileri, ou Angileri, como você queira pronunciar, eu, para mim, acho que o Corinthians tem que ir só até onde pode ir, sem nenhum esforço a mais. Ah, ele quer muito? Deixa ele para lá. Entendeu? Deixa ele para lá. Lá de Memphis Depay,
o Memphis, nosso querido Memphisinho. O Memphis deve, né, enfrentar o Mirassol. Só não sabemos se ele vai jogar como titular ou se ele vai entrar no decorrer da partida. Eu, no almoço com a Fiel, eu fiz uma escalação num 3-5-2 com o Memphis, o Guinegão e o Roberto para não tirar o Guinegão do time. O Memphis deve voltar contra o Mirassol. Incrivelmente recebeu a cura. Recebe a cura. Tá curado, né? E pode enfrentar o Mirassol. Eu acredito que ele começa no banco, no decorrer da partida. Então eu vou tirar ele logo aí desse time titular, que esse foi um time que eu imaginei com os três juntos, só que é um time cheio de problemas para mim. Primeiro que o Memphis não joga bem de meia, armando o jogo. Segundo que o Bidon como volante não tá bem, mas como meia melhorou, então também não faz sentido. Eu vou fazer apenas uma mudança do time que eu acho que o Dorival vai escalar. O Memphis fica para o segundo tempo. E eu acho que ele coloca o Michael ou o Martinez. Então eu acho que o time ficaria dessa forma aqui, ó. Vou deixar os dois juntos aqui para vocês entenderem, né? Eu acho que é esse o time do Corinthians para enfrentar o Mirassol. Acho que esse é o time que ele deve escalar aí para enfrentar o Mirassol. Apesar que o Anceleri foi titular, né, contra o Inter. E aí, com o Anceleri titular contra o Inter, assim, eu prefiro com o Anceleri, tá? Mas eu vou trabalhar com a cabeça do Dorival. Com o Anceleri titular contra o Inter, e aí o Anceleri não vai conseguir fazer 2 jogos seguidos, ele pode tirar o Anceleri, jogar o Ranieri para a esquerda, colocar o Martinez aqui, né, e repetir a escalação contra o Flamengo. Essa foi a escalação do Corinthians contra o Flamengo. Talvez essa seja a mais viável, né, trabalhando com a cabeça do Dorival. E o Memphis volta contra o Mirassol e deve entrar no segundo tempo. Agora, ele vai entrar no jogo, é o que a Paula está dizendo aí, foi o que eu falei essa semana. A chance dele se poupar em campo é muito grande, porque ele já se poupou em campo em alguns jogos. O Memphis, ele usa o Corinthians de acordo com a seleção holandesa. Depois do que o meu amigo Faraldinho lá falou que ele tem 100% na seleção holandesa, eu fiquei mais no veneno ainda. Eu já estava criticando bastante. Porque se você for analisar o Memphis, ele tinha uma lesão, uma data FIFA. Na última data FIFA ele tinha uma lesão, ele tratou a lesão, voltou em menos de um mês. Quando foi que ele teve essa data FIFA? Que ele tinha uma lesão de grau 2. Em 3 semanas ele estava recuperado e foi para a seleção. Agora ele tem uma lesão que não era nem grau 1 e ele demora 3 semanas para voltar. Então, assim, para mim, fica evidente que o Memphis trabalha de acordo com a seleção da Holanda. Ah, eu preciso estar naquela data FIFA, só que eu estou com uma lesão. Vamos tratar rápido para eu chegar lá. Ah, eu preciso estar na data FIFA, mas se eu jogar esses 3 jogos e eu não estou tão bem assim fisicamente, eu vou chegar meia boca lá. Então eu vou poupar esses 3 jogos. Para mim é isso, não é informação, eu tenho o direito de pensar isso. Entendeu? Para mim, o Memphis trabalha de acordo com a seleção da Holanda e usa o Corinthians para jogar a Copa do Mundo. Mas assim, tem algum problema nisso? Tem algum problema nisso? Se for recíproco, beleza. Se eu estou usando o Corinthians e o Corinthians está me usando e está dando tudo bem para os dois lados, é o chamado bom negócio. Bênção é quando o negócio é bom para os dois. Hoje, o negócio não é uma bênção para o Corinthians, não. Vocês acham que está equilibrado? Vocês podem dar a opinião de vocês. Eu acho que agora está sendo mais bênção para ele.
Meus amigos, as coisas estão mudando, hein? Vai ter concentração para o jogo contra o Mirassol, foi o que me passaram. Eu acho isso super importante, né? Depois de tudo que aconteceu após aquela derrota para o Lanterna Sport, onde jogadores sem noção vão para balada e vão para festa no dia seguinte à derrota do Lanterna da competição, a derrota para o Lanterna da competição. Os caras são sem noção mesmo, estão de atestado, e não adianta falar que são mesmo. E antes, né, do jogo contra o Sport, também foram para a balada. E aí, houve lá uma conversa, houve cobranças, a gente sabe disso, que houve conversas e houve cobranças, inclusive do Fabinho Soldado, que eu achei legal. O Fabinho chegou para os caras e falou, aí vocês me quebram, né? Stand, né? Pô, eu libero vocês aí, vocês têm uma liberdade aí, fazem o que querem a beça. E aí vocês vão vou pra balada, né? Pô, vocês não tem que ir pra balada depois que perde, entendeu? Vocês têm que ir pra balada, se vocês quiserem ir pra balada, vocês não têm direito de sair, mas depois de uma vitória, tá? Sim, o Fabinho falou exatamente aquilo que eu estava pregando nos últimos dias. Eu até falei isso já, né? Que uma fonte me disse que o Fabinho falou exatamente o que eu estava falando, né? Que tem que ter bom senso. Vocês não estão proibidos de saírem, mas vocês não podem sair na véspera do jogo, vocês não podem sair também depois de uma derrota. E era isso que estava acontecendo. Então o Fabinho cobrou um pouquinho mais, até porque o Fabinho passou a ser cobrado também. E agora eu estou confirmando para vocês, informação exclusiva, tá? Por quê? Prestem atenção. Primeiro, não tinha concentração. Depois, eles planejam o seguinte em relação à concentração. Só vai concentrar em casa em clássicos, quando jogar na Neoquímica Arena ou em São Paulo, mas depois mudaram. Depois ficou, ele sempre foi aliviando. Depois ficou só Neoquímica Arena. Tanto que no clássico contra o São Paulo no Morumbi, acho que é a 14ª rodada do Brasileiro desse ano, o Corinthians tomou um pau do São Paulo, 2-0, pau de louco, não vê a bola. O Corinthians pegava na bola, tinha 3 do São Paulo, os caras morrendo, porque eles foram na balada da quinta, da sexta pro sábado, e joga no sábado. Uma vergonha, né, gente? Uma vergonha. Então, assim, já não tinha mais concentração nos clássicos em São Paulo. Tinha concentração em clássico em São Paulo, na Neoquímica Arena, quando o Corinthians fosse mandante. Entendeu? Que contra o São Paulo não teve. E aí, depois aumentou, vai concentrar em clássicos e em decisões. Decisões, tipo jogo decisivo, eliminatório, Copa do Brasil, oitavas de final, semifinal, final, esse tipo de coisa. Então essa informação é super exclusiva e importante, porque Mirassol não é clássico, Mirassol não é final, não é mata-mata, não tinha concentração contra Mirassol, tanto que não teve concentração contra o Vitória da Bahia, a gente não ganhou em casa, não teve concentração contra o Fortaleza, a gente não ganhou em casa, e todos esses times.